Você chama de personalidade, Deus chama de algo que precisa ser tratado. Existe uma diferença entre identidade e desordem emocional, só que muita gente não aprendeu isso. Então começa a transformar medo em personalidade, orgulho em autenticidade, controle em cuidado e feridas emocionais em traços normais do próprio jeito de ser. O problema é que aquilo que a gente normaliza, a gente para de tratar, sabe? E talvez exista um comportamento em sua vida que você defende há muitos anos. Esse é o meu jeito de ser. Quem nunca usou essa frase quando foi confrontado, não é mesmo? Mas se a gente não atentar, pode destruir os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual, a nossa maturidade emocional. Meu nome é Sabrina Silva, sou psicanalista e nesse canal aqui eu falo de desenvolvimento pessoal, mentalidade cristã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e fica aqui com a gente. Ao se inscrever, você garante que os meus vídeos cheguem até você. Em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação exige reconhecer aquilo que precisa mudar. Já te aconteceu de falar com alguém sobre uma atitude ruim que ela teve e ela transfere aquilo tudo para você, coloca toda a responsabilidade em você, como se você que estivesse errado e ela estivesse certa? Tem pessoas que têm tanta dificuldade de assumir um erro que ela transfere a culpa até para um objeto. Se algo aconteceu, ela é capaz de culpar um ser inanimado para não assumir a sua responsabilidade. Sendo que está nítido ali que foi um descuido, uma desatenção dela, mas ela não assume que teve responsabilidade naquilo. E se você já conviveu com alguém assim, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem mulher que chama agressividade de personalidade forte. Vocês homens que estão aqui no canal, adaptem para vocês, tá? Ela levanta a voz, humilha, responde atravessado, impõe medo emocional nas pessoas. Sabe aquelas ameaças veladas? Aí depois diz, eu sou assim mesmo. Me excedo quando fico nervosa, porque eu tenho uma personalidade forte. Mas domínio próprio também é fruto do Espírito Santo. Em Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor. Você não precisa ser passiva a tudo, mas maturidade está muito longe de ser explosiva, tá? Quem justifica explosão emocional com personalidade forte tem sempre alguém ali engolindo o sapo para manter o relacionamento. Se você diz que tem uma personalidade forte, saiba que as pessoas estão te tolerando, elas estão te suportando. Como diz lá no versículo, suportai-vos uns aos outros. Você quer realmente que as pessoas tenham que te suportar? Ou que elas tenham prazer em estar com você, tenham prazer na sua companhia? Já a pessoa que desenvolveu a virtude da docilidade, da amabilidade, as pessoas têm prazer em estar com ela, elas não têm que tolerar, que suportar, porque é prazeroso, é leve. Agora a pessoa que justifica a sua agressividade, a sua explosão com personalidade forte, as outras, se querem manter um relacionamento com ela, tem que tolerar. Em 1 Pedro 3, versículo 4, destaca que a verdadeira beleza não está no exterior, mas no interior, caracterizado, preste atenção, por um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. As pessoas costumam colocar nomes bonitos em muitas coisas para que não se note o quão sério aquilo é, o quão importante é tratar aquilo, o quão importante a gente olhar para aquilo. E outra coisa que é muito importante prestar atenção é, existe um tipo de procrastinação que ganhou uma linguagem cristã. A pessoa diz, eu estou esperando o tempo de Deus, sendo que na verdade ela só está adiando aquilo que ela precisa fazer. Lá no fundo ela está paralisada pelo medo, pela insegurança, pela preguiça emocional. Ela adia conversas, adia mudanças, adia decisões. Ela adia até as suas responsabilidades e chama de prudência espiritual. Só que esperar chega um momento que vira desculpa para algumas pessoas para não enfrentar a vida. Então é importante que você olhe para essa sua espera e veja se realmente você está esperando em Deus ou talvez é apenas uma desculpa que você inventou para si mesmo para não ter que enfrentar aquela situação. Se nós não queremos ser enganados pelo nosso próprio coração, a gente tem que estar sempre se questionando, sempre olhando para dentro de nós e perguntando, por que eu estou adiando isso? Será que eu estou realmente esperando em Deus?
Eu tenho que fazer essa pergunta para mim constantemente, porque eu já fui muito procrastinadora. O meu temperamento tende a procrastinar. Então, eu tenho que estar sempre me perguntando, eu estou esperando em Deus ou eu estou adiando isso porque eu estou com medo, porque eu estou insegura, ou até porque eu estou com uma preguiça emocional, não quero lidar com os sentimentos, com emoções, com uma situação que vai demandar de mim sair da minha zona de conforto. Então, nós precisamos estar sempre nos questionando. Quando eu falo isso para você, não é apontando o dedo para você. Eu estou falando para você algo que eu vivo também. Eu estou tratando isso e muitas outras coisas. Eu estou olhando para dentro de mim e analisando cada uma dessas coisas que eu falo para vocês. Quando eu passo para vocês através do vídeo, é algo que eu já fiz, que eu pratiquei ou que eu estou vivendo. Então, tudo isso serve para todos nós. Ninguém está imune, não. Não importa o nível do seu desenvolvimento emocional, espiritual, seu conhecimento, sua sabedoria. Todos nós temos que estar sempre olhando para dentro de nós e nos questionando. Espera aí, essa intenção, esse pensamento, isso que está surgindo aqui dentro de mim, vem de Deus, vem de mim? Essa espera é necessária? Ou eu estou adiando? Às vezes a espera não é por mal, é medo de errar, é medo de tomar uma atitude precipitada. Então a pessoa espera, não é por mal. Mas aí já chega um momento que essa espera se torna procrastinação. Tem pessoas que dizem que estão esperando em Deus, mas estão procrastinando também porque não acreditam que são capazes. Então fica adiando uma situação, fica adiando abrir um canal, fica adiando trabalhar o seu YouTube, divulgar o seu trabalho, fica adiando começar aquele curso, tirar a carteira de habilitação. Mas se você não acredita em você, tem alguém que te capacita. Confia em Deus que Ele te capacita. Se Ele está mandando você fazer, confia que Ele vai te capacitar. Eu acho que ninguém se acha capaz o tempo todo e eu nem acho saudável isso. Seríamos orgulhosos e presunçosos se fosse assim. Mas é nessa fragilidade que nós dependemos de Deus. E Ele sempre nos capacita, só vai. Mas se você agir e estiver sendo precipitada, não se preocupe, Ele vai te mostrar no meio do caminho antes de você ter uma atitude que não deveria, que vai te fazer muito mal e depois não há como consertar. Não, Deus Ele não permite. Se você agiu com boa intenção, em algum momento você vai descobrir que não é aquele caminho. Ele vai falar assim, não, por aí não, você errou o caminho, não, esse caminho é por aquele ali. E você vai ter a chance de consertar. Quem é muito inseguro tem muito esse medo, né? Esse medo de errar. Ouviu muitas pessoas errando, fica com esse medo de errar. Então tende a adiar muito as coisas. Ai, mas se eu errar, o que vai acontecer? Deus, Ele vai te mostrar no meio do caminho. Se você errar o caminho, errar a rota, não se preocupe. Ele vai mostrar, não é por aqui. Olha, vamos consertar esse caminho. O caminho final é outro. Algumas pessoas dizem, eu prefiro ficar sozinha. E às vezes isso é apenas um perfil introvertido. E não há problema nisso. Eu também sou introvertida, amo a minha solitude, mas em muitos casos o isolamento pode se transformar em um mecanismo de proteção. A pessoa evita vínculos porque foi ferida, evita intimidade porque teme rejeição, evita depender emocionalmente de alguém porque aprendeu que amor machuca. Então ela chama defesa emocional de paz. Se isolar um tempinho depois de você, principalmente socializar, é necessário para você voltar para si mesmo. Isso não faz bem só para perfis introvertidos, introspectivos, não. Para todos nós. Agora, viver dias isolados não faz bem. Você não vai receber a luz natural, não vai receber o sol, que faz muito bem para a saúde. Sua vitamina D vai cair, você vai começar a sentir uma angústia, você não sabe nem por que você está tão angustiada, mas você não sai, você não vê o sol, você não toma o sol na sua pele. Você fica em ambientes fechados, acumulando ali gás carbônico, não respira um ar puro, que por si só já deixa uma névoa na sua cabeça. Deixa o sol entrar em contato com a sua pele, respire ar puro. Você vai ver, vai te fazer tão bem. Eu só sou sincera, você já ouviu isso? Tem muita gente que fala isso, mas nem toda sinceridade é maturidade. Tem gente que usa a sinceridade como arma, sem filtro, sem amor, sem responsabilidade emocional para com o outro. Em Provérbios 12:18 diz que há palavras que ferem mais do que a espada. Quem está começando seu autoconhecimento agora, está aprendendo agora a dizer não, no início você vai ter muita dificuldade. Mas é importante que você continue e você vai aprender a usar suas palavras com sabedoria, colocar limites com sabedoria, dizer não
com sabedoria, com educação, com docilidade. Quando você está iniciando, você tem dificuldade mesmo, você não sabe o tom de voz a usar, então você às vezes é um pouquinho mais ríspido, talvez até algumas pessoas já estão chateadas com você pela maneira que você falou, e talvez você engoliu tanta coisa por tanto tempo que você ficou igual uma panela de pressão, pronta para explodir. Aí quando surgiu aquela situação e você resolveu colocar limites, todo mundo ficou assim, o que aconteceu com ela? Mas você suportou por tanto tempo e agora quando você resolveu falar, você já estava no seu limite. Mas não se culpe por isso, todos passam por isso, eu passei por isso. Com a prática, você vai aprender. Falsa humildade. Se diminuir o tempo todo também parece virtude. A mulher se compara, se inferioriza, recusa elogios, se trata como incapaz e chama isso de humildade. Mas humildade não é negar os dons que Deus te deu. Isso às vezes é identidade ferida. Controle disfarçado de cuidado. Esse é um dos mais difíceis de perceber. A pessoa quer resolver tudo, a vida de todo mundo, os problemas de todo mundo e parece altruísmo. Mas lá no fundo é apenas um vício emocional em ser necessário. Ela sente valor quando salva, quando controla, quando conserta. Perde a capacidade de confiar que Deus pode agir sem ela. A pessoa controladora, lá no fundo, ela sente medo de ser abandonada, de perder o que ela tem, dinheiro, emprego, pessoas, então ela controla tudo. Essa pessoa, ela tende a segurar tanto, controlar tudo, que ela costuma até ter problemas fisiológicos, como dificuldade de soltar o xixi, infecção urinária, por exemplo, dificuldade de evacuar, porque ela é tão rígida, que isso tudo prejudica até mesmo a sua saúde. Olha como isso vai muito além do que a gente pensa, não é? Tratamento de silêncio. Ficar em silêncio para organizar emoções é saudável, mas existe o silêncio usado para punir. A pessoa se fecha, ela não visualiza mensagens, ela se afasta completamente, cria distância, faz o outro sofrer pela ausência. Isso não é você se preservar, isso é uma comunicação passivo-agressiva. Sabe a pessoa que se vinga fazendo tratamento de silêncio? Se ela não gostou de algo que você falou, ela se fecha, ela se isola, ela não conversa mais com você, não atende telefone. Se você mora na mesma casa, fecha no quarto, por exemplo, muitos adolescentes fazem isso, ou evita de conversar. Isso não é nada saudável. Muitas pessoas pensam que estão se protegendo, mas na verdade ela está punindo o outro. Vitimização constante. Algumas pessoas transformam o sofrimento em identidade permanente, como se aquele sofrimento fizesse parte dela e ela não soubesse viver sem aquilo mais. É como se o único elo dela com o passado fosse aquele sofrimento. Tudo gira em torno da própria dor. Nada muda, nada avança, porque enfrentar aquilo exige autorresponsabilidade. E algumas pessoas não querem assumir responsabilidade. E se isenta os pais de serem os responsáveis pelo seu fracasso de adulto, pelas suas más escolhas, pela sua preguiça de ir para a vida. Preguiça é a resistência interna ao esforço necessário, mesmo quando a pessoa sabe o que deveria fazer. Já a procrastinação é o adiamento interno daquilo que importa, geralmente para evitar desconforto emocional imediato. Um é fugir do esforço necessário, o outro é fugir das emoções. Uma das coisas perigosas para a vida espiritual é dar nomes bonitos a comportamentos destrutivos, porque aquilo que recebe justificativa raramente recebe arrependimento. Deus não expõe áreas da nossa vida para nos humilhar. Ele nos revela para nos transformar. E maturidade espiritual, emocional, é quando a gente para de dizer, esse é meu jeito, e começa a dizer o que em mim precisa ser renovado, disciplinado, cuidado. Eu espero que esse vídeo tenha trago reflexão para você e, quem sabe, até transformação. A gente se vê no próximo vídeo. Fique bem!